Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura para falar sobre temas que podem cair no Enem, no vestibular, então é sempre em nível de segundo grau, de ensino médio, mas qualquer pessoa é muito bem-vinda ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o poeta brasileiro mais importante do Barroco, que é o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, assim chamado porque ele criticava bastante a igreja. Ele não criticava a religião, ele criticava a igreja. O importante da obra do Gregório de Matos é perceber que quando a gente pensa em Barroco, até fica mais fácil às vezes para você memorizar as coisas, né? Tem muita coisa para vestibular. Barroco não é contraste, dá uma olhadinha no vídeo das características. Sempre é assim, né? Claro, escuro, divino e terreno. A obra do Gregório de Matos, ela tem essa dualidade barroca, porque ele tem uma parte lírica, que se divide em amorosa e religiosa, né? Sacra, mas ele também tem uma parte satírica muito contundente. Olha o apelido que ele ganhou, Boca do Inferno, né? Então ele é típico dessa didatização barroca do homem cindido, do homem dividido, cindido com um C, por favor, né? Ou seja, tem a parte profana, bem barra pesada mesmo, do Gregório de Matos, né? Que se baseia às vezes em poetas romanos, tipo Horácio, né? Tipo Juvenal. Juvenal era um poeta romano bem mais barra pesada. E tem a parte lírica, então que na parte amorosa tem umas coisas de Petrarca, umas coisas de Camões. Só que antes de a gente continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então é assim, gente, a poesia do Gregório de Matos, na parte lírica, ele tem os poemas de amor, né? E tem os poemas sacros. Os poemas de amor do Gregório de Matos seguem a medida nova, portanto são sonetos de bastante inspiração petrarquista, bastante inspiração camoniana, no qual a mulher e o próprio amor são vistos, né, como fonte de prazer, mas também como fonte de dor. A mulher é idealizada, mas também como portadora de pecado ou de sofrimento. É aquela dualidade. Na poesia sacra, também parte da lírica do Gregório de Matos, ele insiste também muito nessa dualidade de terreno e de divino, meio como pedindo salvação, né? Ele fala muito sobre Nossa Senhora, ele fala muito sobre algumas passagens da Bíblia, sobre o sofrimento de Jesus na cruz, né? Meio que às vezes pedindo que essas coisas sirvam de salvação para o próprio lírico, para o próprio poeta, né? E tem a parte satírica do Gregório, que talvez seja mais conhecida, porque né, até a alcunha dele é Boca do Inferno. Lembrando que a poesia do Gregório foi publicada depois que ele morreu. Então, na verdade, pode ter coisa que a gente atribui ao Gregório que não tenha sido escrito pela pessoa Gregório de Matos. Sempre que eu vejo a poesia e analisava com alunos, né, poemas como Triste Bahia, nunca podia deixar de pensar que o caráter de crítica social desse poeta é sempre idealizando ou um passado, né? E aí quando eu lembrava que a própria história pessoal do Gregório era uma história que tem uma queda de fortuna, de sorte, ele chegou a ser degradado, né, mandado para fora do Brasil por um período e tal. Eu sempre fico pensando que essa crítica passadista que ele faz em poemas como Triste Bahia, né? A Bahia era boa antes. Sempre fico pensando, de certo era boa quando ele estava na boa. E um certo ar de invejinha, né? Um certo ar de querer espinafrar autoridades que não reconheciam nele, Gregório, o valor que ele achava que deveria ter, né? Mas, de qualquer forma, as características são realmente, na poesia
satírica desse poeta são realmente esse ataque à autoridade, só que ele usa esse ataque à autoridade às vezes de forma, por exemplo, ele usa a mestiçagem e os mulatos, ele usa, por exemplo, a mestiçagem para atacar os senhores. Ah, então vamos cancelar o Gregório. Ele era um cara do século XVII. As pessoas geralmente pensavam assim no século XVII, né? Então ele usava a questão dos mulatos, ele criticava o que ele achava que estava errado, os vícios da sociedade, de forma bem contundente, tá? Isso é o mínimo que você precisa saber sobre o Gregório de Matos. É legal dar uma lida em alguns poemas para você tentar perceber algumas, né, dessas três linhas, tanto da linha que na lírica se divide em duas, né, os poemas de amor e os sacros, e a poesia satírica. Acho que volta e meia a FUVEST fica colocando na lista de livros alguma coisa do Gregório, né, tipo poemas escolhidos, então sempre é bom você dar uma aprofundada nesse autor, né? Se você for prestar FUVEST, você vai ter que dar uma olhada, claro, nos livros que são pedidos. Se esse for pedido, você tem que dar uma radicalizada aqui nesse vídeo, né? No sentido de procurar subsídios mais profundos, né? Lembra que eu sempre faço aqui uma introdução. Tchau!